Paz, gente, que Deus abençoe a todos. Sou o Leandro Monteiro e de volta aí com o nosso canal. Faz tempo aí que eu não coloco aí nenhum vídeo, mas resolvemos voltar, né? Para a glória de Deus. E dessa vez com esse assunto que mexeu principalmente com aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus Cristo, né? O anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o reconhecimento de Jerusalém como a capital de Israel, né? E esse é um tipo de notícia que reacende ou acende no coração de muitas pessoas sobre os assuntos dos últimos tempos, assuntos escatológicos. E, de fato, foi algo muito tremendo. Que Jerusalém sempre foi a capital de Israel, independentemente do reconhecimento de quem quer que seja, Jerusalém sempre foi a capital de Israel. E isso nós vemos de uma forma histórica, bíblica, por muitas evidências. Por exemplo, o Corão, ele não tem a palavra Jerusalém mencionada. Se tiver uma vez que acrescentaram, né? Pelo menos eu acredito que acrescentaram a palavra ali. Enquanto nas escrituras sagradas, na Bíblia, existem mais de 300 vezes. Yasser Arafat, há algum tempo, falou num discurso que é sobre a Palestina, que aquela terra era dos palestinos, mas historicamente falando, essa Palestina, esse nome Palestina foi dado à terra de Israel no ano de 132 a 135, se não me falha a memória aí, pelo imperador Adriano, quando se houve uma revolta da parte dos judeus contra o Império Romano, mais uma vez, quando souberam que era a intenção do imperador de fazer de Jerusalém uma capital de homenagem, né? Uma capital de homenagem ao seu deus Júpiter. E então essas coisas entraram no coração dos judeus, que aproveitaram a viagem de Adriano e levantaram essa revolta. Mas o que deu força a essa revolta foi um rabino chamado Akiva, que fez uns cálculos através de Daniel, capítulo 9, verso 24, e fez esses cálculos e pegou um judeu chamado Simão e colocou o nome dele de Bar Coaba, falando para todos os judeus que aquele seria o Messias esperado de Israel. E aquilo fortaleceu, né, e animou os judeus que levantaram essa revolta e foram vencidos. E Adriano, por raiva, colocou o nome da terra de Israel de Sírio-Palestina, para provocar eles, porque essa palavra Palestina vem dos seus antigos inimigos, os filisteus, e por isso ele fez isso para provocar. E Jerusalém, foi proibida a entrada dos judeus, sob pena de morte, e foi chamada de Hélia Capitolina, para homenagear o deus de Adriano. Então, mas historicamente falando, sempre foi a terra de Canaã, sempre foi a terra de Israel, sempre foi a Jerusalém bíblica. Pois bem, mas o que é interessante entre tudo nisso é que isso coopera, essa notícia que tivemos em 6 de dezembro coopera, mais uma vez, para esse desencadear das profecias bíblicas, do tempo escatológico, do tempo do fim. Nós sabemos que Jesus está voltando e acreditamos, pelo menos os que amam a vinda de Cristo e que amam essa escatologia, nós sabemos que o próximo passo, entendemos que o próximo passo agora é a reconstrução do templo. Porque Jerusalém já é de Israel, já é reconhecida como uma terra de Israel. Agora o próximo passo é o templo e sabemos que esse será o templo que o anticristo vai se assentar e vai querer exigir adoração para si mesmo. Pelo menos essa é a expectativa daqueles que
estudam a palavra de Deus, tá? É claro que escatologia a gente sempre tem que ter cuidado em afirmar. Até fiz uma afirmação aqui e temos que ter cuidado, mas as evidências estão mostrando que seja isso. Leandro, você está errado. Se eu errar, me perdoa, tá? Mas eu acredito que esse seja o templo, pelo menos o que for construído em Jerusalém, que o anticristo vai tentar se assentar. Tá? É claro que tem muita coisa para acontecer, porque lá tem um templo muçulmano, ainda tem muita coisa para acontecer. Mas que é mais um passo para o cumprimento da profecia bíblica, isso é um fato. Tá? Claro também que não devemos ser precipitados em dizer que está tudo cumprido, tá, gente? Ainda tem algumas coisas para acontecer. Mas o importante, pelo menos para nós que temos essa visão pré-tribulacionista, tá? Eu acredito que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Tá? E antes do anticristo se manifestar, a igreja será tirada. Paulo falou que a manifestação da besta, a manifestação do anticristo, do homem do pecado, filho da perdição, não acontecerá sem que antes venha a apostasia. E essa palavra apostasia, no grego, ela era utilizada para se falar também de divórcio, também de separação, né? E quando, em alguns textos, queria especificar que tipo de apostasia, né? Você vai ler ali, apostatar-se, muitos se apostataram da fé, então era específico, apostatar da fé. Agora, quando Paulo fala ali, na palavra, que a apostasia acontecerá, o anticristo só vai se manifestar depois da apostasia, Paulo estava usando a palavra apostasia isoladamente. E então, o anticristo só pode se manifestar quando acontecer a apostasia, ou seja, a separação, o arrebatamento da igreja, que é uma doutrina bíblica, uma doutrina do Espírito Santo, é uma doutrina para os nossos tempos, é uma doutrina da palavra de Deus e que foi dada a Paulo, que se colocou na realidade, né? Que ele mesmo disse que nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, se segura, fique firme, se conserte com Deus, pregue esse evangelho, porque podemos dizer hoje, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandemente.